Na aula de hoje vamos aprender a fazer este lindo dinossaurinho, super simpático, bem fofinho. Ele tem 22 centímetros de altura por 21 centímetros de largura, tá? Medindo aqui do pezinho até o rabinho. Para fazer esse dinossaurinho, gente, eu precisei de bastante linha da cor principal, que eu escolhi essa, só que obviamente não foi um novelo inteiro, foi bem menos. E cores diversas para fazermos a solinha das patinhas dele. Aqui eu usei a cor salmão, usei branco e preto e diferenciei com um tom rosinha. Aqui estão as cores, então, que eu usei, bem pouquinho branco, coisa que vocês não precisam comprar as outras cores, podem usar final de linha, tá? Usei também tesoura, agulha para crochê número 3, deixa eu ver se eu consigo aí, ó. Vamos lá, número 3. Aí. Usei alfinete, agulha de costura, marcador e fibra para preencher. Então, já que estamos com todo o material relacionado, vamos aprender a fazer esta fofurinha. Para fazermos a cabeça do nosso dinossauro, a gente vai iniciar com um ponto cego e vamos subir 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Na segunda correntinha, essa aqui é a primeira, na segunda, a gente inicia fazendo ponto baixo, um em cada um, num total de 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Na última correntinha, vamos fazer um aumento triplo. 3 pontos baixos no mesmo ponto de base. 1, 2 e 3. Vamos virar então o nosso trabalho. E agora faremos 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. 1, 2, 3 e 4. E no último ponto, faremos um aumento simples. 2 pontos no mesmo ponto de base. 1 mais 1. Teremos, então, um total de 14 pontos baixos. Vamos iniciar a segunda carreira com um aumento no primeiro ponto, ou seja, 2 pontos no mesmo ponto de base. A gente faz o primeiro, coloca o marcador. Vamos fazer mais um no mesmo ponto de base, que seria o aumento. Agora, vamos fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Nestes 3 pontos, faremos 3 vezes aumentos, ou seja, 2 pontos em cada ponto de base. Então, este aqui é o primeiro aumento.
No próximo, o segundo aumento. Mais um. E no seguinte, aumentamos pela última vez. 1, 2. Dando sequência, faremos 4 pontos baixos normais. 1, 2, 3, 4. E nos dois últimos... Opa, 4 aqui. E nos dois últimos pontos, faremos aumento em cada um deles. 2 pontos no mesmo ponto de base. Perfeito. Finalizamos, então, esta carreira com um total de 20 pontos na circunferência. A terceira carreira, iniciamos com um ponto baixo e marcamos. Dando sequência, o próximo ponto faremos um aumento. Primeiro ponto, segundo ponto de aumento. Agora faremos 4 pontos baixos normais. 1, 2, 3, 4. E agora, vamos dar uma sequência de um ponto baixo com um aumento 3 vezes. Então, agora eu vou fazer um baixo e o primeiro aumento. Segundo baixo. Segundo aumento. E o segundo pontinho. Aqui. Terceiro ponto baixo. E no próximo, terceiro e último aumento. Agora, faremos 4 pontos baixos normais. 1, 2, 3, 4. E para finalizar, faremos uma sequência de um ponto baixo e um aumento 2 vezes. Então, vamos lá. Um ponto baixo. No seguinte, eu faço o primeiro aumento. Novamente, um ponto baixo. E no último ponto, o aumento. Ficaremos, então, com um total de 26 pontos na circunferência. A carreira número 4, faremos 2 pontos baixos. Já fiz o primeiro e marquei, tô fazendo o segundo. Agora, faremos um aumento. Primeiro ponto, segundo ponto de aumento. Agora, 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. E vamos dar uma sequência repetida, né? De 2 pontos baixos para um aumento 3 vezes. Então, eu vou fazer 1, 2 pontos e o primeiro aumento. 2 pontos neste mesmo ponto. Vamos para a segunda fase, 2 pontos normais para o segundo aumento. 1, mais 1. Mais uma vez, 2 pontos
e o terceiro aumento. Mais um. Agora, vamos fazer 4 pontos baixos normais. 2, 3, 4. E, novamente, uma sequência de 2 pontos baixos para um aumento 2 vezes. Então, vamos fazer os 2 pontos baixos para um aumento. E, pela última vez, os 2 pontos baixos, finalizando a carreira, então, com um aumento. Teremos, então, um total de 32 pontos na circunferência. A carreira número 5, iniciamos com 3 pontos baixos e um aumento. Agora, faremos 4 pontos baixos normais. 1, 2, 3, 4. E, novamente, uma sequência de 3 pontos baixos para um aumento 3 vezes. Então, eu vou fazer 1, 2, 3 baixos, e no próximo, o primeiro aumento. Mais um. Pela segunda vez, vamos fazer 3 baixos. 1, 2, 3, e o segundo aumento. Pela última vez, 3 pontos baixos. E o último aumento. Dando continuidade, vamos fazer agora 4 pontos baixos normais. 1, 2, 3, 4. Mais uma vez, uma sequência de 3 pontos baixos para um aumento 2 vezes. Então, vamos fazer 3 baixos. O primeiro aumento. E vamos finalizar, então, com 3 pontos baixos para um aumento. Ficaremos, então, com um total de 38 pontos. A carreira número 6, faremos 4 pontos baixos para um aumento, mais 4 pontos baixos. Agora, vamos fazer, então, a sequência de 4 pontos baixos para um aumento 3 vezes. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, e o primeiro aumento no ponto seguinte. Opa! Agora, vocês vão fazer mais 2 vezes. 4 pontos baixos, um aumento, 4 pontos baixos e um aumento. Agora, faremos 4 pontos baixos normais.
e mais uma vez uma sequência de 4 normais para um aumento 2 vezes. Quando chegarmos aqui no marcador, teremos um total de 44 pontos. A carreira número 7, iniciamos com 5 pontos baixos e um aumento, e depois mais 4 pontos baixos. Agora, vamos para a sequência de 5 pontos baixos para um aumento 3 vezes. Então, eu vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5 e o meu primeiro aumento. 2 pontos neste mesmo ponto de base. Mais uma vez, vamos fazer 5 baixos, um aumento, 5 baixos, um aumento. E para dar continuidade, faremos 4 pontos baixos e vamos finalizar com a sequência de 5 baixos e um aumento 2 vezes, até chegarmos aqui no marcador, onde teremos, então, um total de 50 pontos. A carreira número 8, faremos somente pontos baixos até chegarmos ao marcador, os mesmos 50 pontos. A carreira número 9, vamos iniciar com 21 pontos baixos, e só aqui, ó, é que vamos fazer um aumento. 2 pontos no mesmo ponto de base. Agora, vamos dar sequência com 24 pontos baixos, um aumento, e finalizaremos, então, com 3 pontos baixos, dando um total de 52 pontos. A carreira número 10, vamos iniciar com 9 pontos baixos, e no 10º ponto faremos um aumento. 2 pontos no mesmo ponto de base. Para continuarmos, então, vamos fazer 25 pontos baixos, um aumento, e finalizaremos com 16 pontos baixos. Teremos, então, um total de 54 pontos. A carreira número 11, faremos uma sequência de 8 pontos baixos para um aumento por toda a circunferência. Ficaremos, então, com um total de 60 pontos. Uma vez que completem, então, esta sequência, faremos, então, a carreira 12 até a carreira 20, os mesmos 60 pontos, sem aumentar nem diminuir nada. Eu vou completar, então, até a carreira número 20 e já retorno. A carreira número 21, faremos uma sequência de 8 pontos baixos para uma diminuição. Então, eu já fiz os 8 pontos aqui, e as diminuições eu vou fazer pegando só a laçadinha da frente dos 2 pontos seguintes. Pega uma, pega a segunda, passa uma laçadinha pelas duas e fecha. Mais uma vez, 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, e mais uma diminuição. Laçada da frente com laçada da frente seguinte. Passa pelos 2 pontinhos e fecha. E desta forma, faremos por toda a circunferência 8 baixos, diminui, 8 baixos, diminui, até chegarmos aqui no marcador, onde teremos, então, um total de 54 pontos. A carreira número 22, faremos uma sequência de 7 pontos baixos para uma diminuição. Eu já fiz meus 7 pontos, vou diminuir pela primeira vez aqui, laçadinha da frente, com laçadinha da frente,
puxo os dois e fecho. Mais uma vez, farei 7 baixos, diminui, 7 baixos, diminui, por toda a circunferência, e quando chegarmos aqui no marcador, teremos um total de 48 pontos. A carreira número 23, faremos 6 pontos baixos para uma diminuição por toda a circunferência. Ficaremos, então, com um total de 42 pontos. E a carreira 24 e 25 serão os mesmos 42 pontos, sem aumentar nem diminuir nada. A carreira número 26, faremos uma sequência de 6 pontos baixos para um aumento por toda a circunferência. Ficaremos com um total de 48 pontos. A carreira número 27, faremos uma sequência de 7 pontos baixos para um aumento por toda a circunferência. Ficaremos, então, com um total de 54 pontos. Uma vez que completem, então, a carreira número 27, vamos fazer a carreira 28 até a 34, os mesmos 54 pontos. Agora que temos 34 carreiras completas, nós vamos deixar marcadinho a posição dos olhinhos. Então, em primeiro lugar, a gente vai deixar ele dobradinho assim, onde fizemos as correntinhas, bem centralizadinho, tá? E entre as carreiras 29 e 30, nós vamos colocar as marcações com uma distância de 13 pontos aqui. Então, a gente vai colocar isso daqui, prestando muita atenção que esta distância deste olhinho para cá seja a mesma distância deste olhinho para cá. Depois, quando nós fizermos os olhos, nós vamos colocá-los exatamente nesta posição. É importante avisar também que quem quiser colocar os olhos com trava de segurança, o momento é agora, tá bom? Vamos colocar já e dar continuidade. Quem quiser fazer olhinhos de crochê, pode colocar depois. Dando continuidade, então, à carreira número 35, nós faremos 7 pontos baixos para uma diminuição por toda a circunferência. Lembrando que sempre pegando as laçadinhas da frente, pega uma, pega a seguinte, assim, puxa 2 e puxa 2. Faremos, então, novamente 7 pontos baixos para uma diminuição, e desta forma, toda a circunferência feita, ficaremos com um total de 48 pontos. A carreira número 36, faremos 6 pontos baixos para uma diminuição por toda a circunferência. Eu já fiz os 6 primeiros pontos baixos, vou fazer novamente aqui para vocês verem a diminuição, pegando só laçadinhas da frente. Puxo 2 e 2. E mais uma vez, vou fazer 6 baixos, diminui, 6 baixos, diminui. Quando chegarmos aqui no marcador, teremos um total de 42 pontos. A carreira número 37, faremos da mesma forma, só que a cada 5 pontos baixos, uma diminuição. Quando chegarmos ao final da carreira, teremos um total de 36 pontos. Agora que completei a carreira, já podemos colocar bastante fibra para deixar bem firme o nosso dinossauro. A carreira número 38, faremos 4 pontos baixos para uma diminuição por toda a circunferência. Teremos, então, um total de 30 pontos. A carreira número 39, faremos 3 pontos baixos para uma diminuição por toda a circunferência. Ficaremos, então, com um total de 24 pontos. A carreira número 40, faremos uma diminuição a cada 2 pontos. Ficaremos com um total de 18 pontos. Neste momento, é bom colocar mais fibra antes de darmos prosseguimento. Agora que a cabecinha do meu dinossauro tá bem cheinha, bem firme, formato de pera,
Vamos dar prosseguimento, então, para a carreira número 41, onde faremos um ponto baixo, uma diminuição, um baixo, uma diminuição por toda a circunferência. Ficaremos, então, com um total de 12 pontos. A carreira número 42 é a nossa última carreira. Eu já tirei o marcador daqui, porque agora faremos somente diminuições. Então, a gente pega aqui as duas laçadinhas seguintes. E vamos começar a fechar a nossa última carreira. Opa, a câmera tremeu. Novamente, laçada. Com laçada, fica difícil filmar e fazer as diminuições, mas vamos que vamos. Vamos diminuir. E desta forma faremos por toda a circunferência, onde nos sobrarão apenas 6 pontinhos. Concluí a minha última carreira, me sobraram 6 pontinhos, já cortei o fio e neste último pontinho aqui eu vou puxar. E agora vamos colocar aqui uma agulha de costura e vamos arrematar desta forma. O fio está aqui, eu vou no ponto seguinte, pego só a laçadinha da frente, sem puxar muito. Vou pro próximo. Pego só a laçadinha da frente. No seguinte, faço a mesma coisa. Pelos 6 pontos, vou fazer isso, 3. Esse aqui é o 4. Aqui o 5º ponto. E vamos pegar o 6º ponto. Uma vez que eu tenho 6 pontos, eu puxo tudo de uma vez e aqui mesmo eu finalizo com um nó. Bem puxadinho. Neste mesmo local, eu vou colocar a agulha e vou sumir com o ponto em alguma parte do meu amigurumi. Puxo bem, posso tirar a agulha. Vamos cortar. Dá uma fofadinha, até que ela fique retinha, bonitinha, sem problemas nenhum. Vamos reservar esta parte e dar prosseguimento à outra parte do nosso bichinho. Para fazermos a narina, as narinas do nosso dinossauro, nós vamos iniciar com um anel mágico na cor de pele. Passamos aqui, ó, por baixo da circunferência e puxamos o fio. Vamos prender com uma correntinha. E agora faremos 7 pontos baixos dentro do anel mágico. Vamos começar a partir deste ponto aqui. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6 e o último ponto, 7. Agora, este fio curtinho nós puxamos bem e não vamos fechar. Nós vamos deixar desta forma, já podemos cortar o fio, deixando uma quantidade pequena para podermos costurar. E aqui, vamos colocar o fio e arrematar. A narina vai ficar neste formato aqui, colocado no rostinho, tá? Então, vocês façam 2 iguais e reservem. Para fazermos os olhos, nós faremos mais uma vez o anel mágico na cor preta. Puxamos o fio por baixo do anel e prendemos com uma correntinha. Neste anel, vamos fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5,
e 6. Pegamos o fio curtinho, fechamos bem, só que desta vez nós vamos sim fechar o anel mágico. Então, a gente vai aqui no primeiro pontinho e fechamos com baixíssimo, passando pelo primeiro ponto e pelo segundo ponto. Desta forma, podemos arrematar com fio curto, passar por dentro do fio e fechar. Vamos pegar, então, a cor branca. Com a cor branca, vamos fazer um ponto cego aqui, passando por baixo do fio e prendendo. Vamos pegar aquele círculo preto, em qualquer lugar, a gente coloca a agulha. Opa! Pegamos aqui este pontinho branco, passamos e prendemos com uma corrente, certo? Agora, em cada ponto de base, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Então, aqui eu já prendi com o primeiro, vou nele mesmo e faço mais um ponto baixo. Tenho 2. Vou para o próximo, faço mais 2. 1, 2. Vou no seguinte, mais 2 pontos. 1, 2. Até completarmos um total de 12 pontos, combinado? Completei, então, meus 12 pontos, vou aqui no primeiro pontinho. Puxo o fio e fecho também com baixíssimo. Já podemos, então, arrematar, deixando o fio para costurar. Vamos passar aqui por baixo. E temos o olhinho pronto. Desta forma, façam mais um e reservem. Para fazermos as pálpebras dos olhinhos do nosso dinossauro, a gente inicia com um ponto cego e vamos subir 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, vamos deitar o trabalho, não vamos trabalhar no primeiro, e sim na segunda corrente. Vamos aqui e vamos fazer um total de 6 pontos baixos, um ponto para cada ponto de base. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Podemos arrematar, deixando o fio para costurar. E façam também 2 unidades de pálpebra e reservem. Para fazermos a cauda do nosso dinossauro, vamos iniciar com um anel mágico. E dentro do anel faremos 6 pontos baixos. Vou dar esta primeira correntinha só para fixar, este ponto não conta, e a partir de agora, vamos fazer 6 pontos. 1, 2 e 6. Vamos fechar o anel e no primeiro ponto faremos um ponto baixo.
Neste primeiro ponto, vamos colocar o marcador para não nos perder. E esta segunda carreira, faremos 2 pontos baixos para um aumento. Então, eu já fiz o primeiro ponto, vou para o próximo, faço um novo ponto, e no seguinte, faremos o aumento. Um ponto, mais um ponto de aumento. Mais uma vez, faremos 2 pontos. Um ponto em cada ponto de base, 1, 2, e no último ponto, o aumento. Mais um ponto de aumento. Finalizamos, então, a segunda carreira com um total de 8 pontos. A terceira carreira, faremos os mesmos 8 pontos, sem aumentar nem diminuir nada. Vou terminar minha carreirinha aqui e já retorno. Quando finalizamos esta carreira, a tendência é ficar do avesso, tá? Então, a gente dá uma forçadinha aqui, para deixar mais pontudinho aqui a nossa cauda. Então, vamos para a próxima carreira, nós faremos 3 pontos baixos para um aumento por toda a circunferência. Já tô aqui no segundo ponto, vou fazer o terceiro ponto, e no quarto ponto, faremos 2 pontos no mesmo ponto de base. Mais 1. Vou fazer mais uma vez 3 pontos baixos, e no último ponto, farei o aumento. Ficaremos, então, com um total de 10 pontos. A carreira número 5, faremos somente pontos baixos, sem aumentar nem diminuir nada. Os mesmos 10 pontos que constam na circunferência. A carreira número 6, faremos 4 pontos baixos para um aumento por toda a circunferência. Ficaremos, então, com um total de 12 pontos. E a carreira número 7 serão os mesmos 12 pontos, somente em pontos baixos. A carreira número 8, faremos 3 pontos baixos para um aumento por toda a circunferência. Ficaremos com um total de 15 pontos. E a carreira número 9 serão os mesmos 15 pontos, sem aumentar nem diminuir nada. A carreira número 10, faremos 4 pontos baixos para um aumento por toda a circunferência. Eu vou completar a minha carreira, ficaremos, então, com um total de 18 pontos. E as carreiras 11 e 12 serão os mesmos 18 pontos, sem aumentar nem diminuir nada. A carreira número 13, faremos 5 pontos baixos para um aumento por toda a circunferência. Ficaremos, então, com um total de 21 pontos. E a carreira número 14 serão os mesmos 21 pontos. A carreira número 15, faremos 6 pontos baixos para um aumento por toda a circunferência. Ficaremos, então, com um total de 24 pontos. Uma vez que terminem a carreira número 15, façam as carreiras 16 e 17 sem aumentar nem diminuir nada. A carreira número 18, faremos 5 pontos baixos para um aumento por toda a circunferência. Ficaremos, então, com um total de 28 pontos. E a carreira número 19 serão os mesmos 28 pontos, sem aumentar nem diminuir nada. A carreira número 20, faremos 6 pontos baixos para um aumento por toda a circunferência. Ficaremos, então, com um total de 32 pontos. E as carreiras número 21 e 22 serão os mesmos 32 pontos. A carreira número 23, faremos 7 pontos baixos para um aumento por toda a circunferência. Ficaremos, então, com um total de 36 pontos. E as carreiras número 24 e 25 serão os mesmos 36 pontos.
A carreira número 26, faremos 8 pontos baixos para um aumento por toda a circunferência. Ficaremos, então, com um total de 40 pontos. E a carreira número 27, faremos os mesmos 40 pontos, sem aumentar nem diminuir nada. Uma vez que finalizem a carreira número 27, pode arrematar, deixando fio longo para costurar e colocar fibra e reservar. Para fazermos o corpo do nosso dinossauro, nós vamos iniciar com um anel mágico com 6 pontos. Vamos fechar o anel e a segunda carreira faremos 6 aumentos, 2 pontos em cada ponto de base e ficaremos com um total de 12 pontos. Na terceira carreira, vamos fazer um ponto baixo para um aumento por toda a circunferência. Eu já fiz o meu primeiro pontinho e marquei. Vou fazer aqui o meu aumento, 2 pontos. No próximo ponto, eu faço um ponto sozinho. No seguinte, eu faço aumento. E desta forma, farei por toda a circunferência, onde ficarei, então, com um total de 18 pontos. A carreira número 4, faremos 2 pontos baixos para um aumento por toda a circunferência. Estou fazendo meu segundo ponto, neste aqui farei o meu aumento. 2 pontos no mesmo ponto de base. Desta forma, farei por toda a circunferência 2 pontos para um aumento, ficarei então com um total de 24 pontos. Carreira número 5, faremos 3 pontos baixos para um aumento por toda a circunferência. Ficaremos, então, com um total de 30 pontos. Nós vamos prosseguir de forma progressiva os aumentos, tá? Então, a carreira número 5, vamos ficar com 30 pontos. A carreira número 6 serão 4 pontos baixos para um aumento, ficaremos com 36 pontos. A carreira número 7, faremos 5 pontos baixos para um aumento, dando um total de 42 pontos. A carreira número 8, faremos 6 pontos baixos para um aumento, dando um total de 48 pontos. A carreira número 9, faremos 7 pontos baixos para um aumento, dando um total de 54 pontos. E a carreira número 10 serão 8 pontos baixos para um aumento, dando um total de 60 pontos. Uma vez que atingimos, então, os 60 pontos, vamos fazer as carreiras 11, 12 e 13, os mesmos 60 pontos. Eu vou dar continuidade aqui e quando eu chegar na carreira número 13 completa, eu retorno. A carreira 14 é um pouquinho diferente das demais. Nós vamos fazer 30 pontos baixos normalmente. Depois, na outra metade, nós vamos fazer uma sequência de 4 pontos baixos para um aumento. Então, eu vou começar aqui a fazer os meus primeiros pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Opa, 4. E agora, meu primeiro aumento. Mais um ponto de aumento. Mais uma vez, vou fazer 4 pontos baixos de um aumento, 4 baixos, um aumento, dando um total de 6 vezes, 6 aumentadas entre 4 pontos baixos. Quando chegar aqui no marcador, teremos um total de 66 pontos. Uma vez que complete a carreira número 14, com os 66 pontos, faremos as carreiras 15, 16, 17, 18, 19 e 20, sem aumentar nem diminuir nada. Então, eu vou terminar meus aumentos aqui, vou fazer estas carreiras que faltam. Quando eu completar as 20 carreirinhas, eu retorno. A carreira 21, vamos fazer o processo inverso daqueles aumentos que nós fizemos. Então, vamos fazer 30 pontos baixos e agora vamos fazer 6 vezes a sequência de 4 baixos com uma diminuição. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4 e a primeira diminuição, pegando laçadinha só da frente, opa, laçadinha da frente
com laçadinha seguinte da frente, puxa 2, puxa 2. Novamente, 4 pontos baixos para uma diminuição, 4 baixos para uma diminuição, até chegarmos aqui no marcador, onde teremos, então, um total de 60 pontos. Uma vez finalizada esta carreira, vamos fazer a carreira 22 e a 23, os mesmos 60 pontos. A carreira 24, faremos por toda a circunferência 8 pontos baixos para uma diminuição, onde chegaremos ao total de 54 pontos. Eu vou fazer minha diminuiçãozinha aqui, pegando somente as laçadinhas da frente. Opa! Aí. As laçadinhas da frente, vou fazer o meu prosseguimento. Quando chegarmos aqui ao final da carreira com todas as diminuições, faremos então as carreiras 25 e 26, somente pontos baixos, os mesmos 54 pontos. A carreira 27, faremos por toda a circunferência 7 pontos baixos e uma diminuição, 7 baixos e uma diminuição. Ficaremos então com um total de 48 pontos. E as carreiras 28 e 29 são os mesmos 48 pontos. A carreira número 30, faremos 6 pontos baixos, uma diminuição, 6 baixos, diminui, por toda a circunferência. Quando chegarmos aqui no marcador, teremos um total de 42 pontos. E as carreiras 31 e 32 são os mesmos 42 pontos baixos. A carreira número 33, faremos 5 pontos baixos para uma diminuição por toda a circunferência. Quando chegarmos aqui no marcador, teremos um total de 36 pontos. E a carreira número 34 serão os mesmos 36 pontos. A carreira número 35, faremos 4 pontos baixos para uma diminuição por toda a circunferência. Ficaremos, então, com um total de 30 pontos. E as carreiras 36 e 37 serão os mesmos 30 pontos. A carreira número 38, faremos 8 pontos baixos para uma diminuição por toda a circunferência. Quando chegarmos ao marcador, teremos um total de 27 pontos. Quando completar esta volta, faremos as carreiras 39, 40, 41 e 42, os mesmos 27 pontos. Terminei, então, o corpinho do nosso dinossauro. Podemos tirar o nosso marcador. Vamos cortar o fio e arrematar. Agora, podemos também colocar bastante fibra, deixar ele bem gorduchinho e vamos reservar. Bom, pessoal, vamos agora fazer as escamas do nosso dinossauro. Então, como vocês podem ver, a gente vai fazer o seguinte: começamos com um anel mágico com 6 pontos, tá? Na segunda carreira, vamos fazer um ponto baixo para um aumento por toda a circunferência, ficaremos com um total de 9 pontos. A terceira carreira serão os mesmos 9 pontos, sem aumentar nem diminuir nada. Na quarta carreira, faremos 2 pontos baixos, um aumento, 2 baixos, um aumento, ficaremos então com um total de 12 pontos. Na quinta carreira, faremos 3 pontos baixos, um aumento, 3 baixos, um aumento, teremos então um total de 15 pontos. E a sexta e última carreira, faremos os mesmos 15 pontos, sem aumentar nem diminuir nada. A tendência aqui, ó, é ele fechar pelo avesso, tá? Então, é só forçar os pontos para ficarem do lado certinho. Quando completarem, então, podem arrematar, deixando o fio para costurar, e façam um total de 5 barbataninhas iguais a essa aqui, ó, 5 escaminhas, tá bom? Podem ser de cores variadas ou da mesma cor. Vamos fazer agora as patinhas traseiras do nosso dinossauro. Então, para iniciar,
Vamos começar por essa parte aqui, fazendo da seguinte forma, numa cor mais escura, eu escolhi azul marinho, vamos fazer um anel mágico com 6 pontos. Na segunda carreira, vamos fazer 6 aumentos, ou seja, vamos ficar com 12 pontos. Na terceira carreira, vamos fazer um ponto baixo, um aumento, um baixo, um aumento, ficaremos com 18 pontos. E na quarta carreira, faremos 2 pontos baixos para um aumento por toda a circunferência. Ficaremos, então, com um total de 24 pontos. Na quinta carreira, nós podemos cortar o fio e vamos trocar pela cor azul claro, ou a cor que vocês escolheram. Então, a gente pega aqui o primeiro ponto, dá uma laçadinha sem finalizar, vamos trocar pela cor clara e puxamos. Pode subir uma correntinha e já fizemos a troca de cor. Agora, vamos fazer 3 pontos baixos para um aumento por toda a circunferência. Já é o meu segundo ponto, meu terceiro ponto. No seguinte, o aumento, 2 pontos no mesmo ponto de base. Faremos desta forma por toda a circunferência e ficaremos, então, com um total de 30 pontos. Na carreira número 6, faremos 4 pontos baixos para um aumento por toda a circunferência. Quando chegarmos ao final da carreira, teremos um total de 36 pontos. E a carreira número 7 serão os mesmos 36 pontos, sem aumentar nem diminuir nada. Na carreira número 8, vamos fazer esses pontinhos aqui, pontos bolha, para ficar como se fossem garras das patinhas dele, tá bom? Então, vamos iniciar com 14 pontos baixos normalmente. No 15º ponto, vamos fazer o ponto bolha da seguinte forma: damos uma laçada, vamos para o próximo ponto, puxamos e puxamos somente 2. Damos novamente uma laçada no mesmo ponto de base, puxamos 2. Ficamos com 3 pontos. Uma laçada no mesmo ponto, puxa só 2, ficamos com 4 na agulha. E pela última vez, puxamos aqui, puxamos 2 e temos 5 pontos. Uma vez que temos 5 pontos, damos uma laçada e puxamos os 5 de uma vez. E fechamos, então, com uma corrente. Este aqui é o nosso primeiro ponto bolha. Vamos aqui no primeiro pontinho logo ao lado, fazemos um ponto baixo. No seguinte, um ponto baixo. Então, vamos separar os pontos bolha com 2 pontos baixos. Vamos, ó, fica assim meio do avesso, depois a gente põe ele pra frente, ó, aí ele já fica como uma garra. Então, no próximo ponto, fizemos 2 baixos aqui, no seguinte, vamos fazer mais uma garra até obtermos 5 laçadas na agulha. Então, puxamos 2, damos uma laçada, puxamos 2, já tenho 3, laçada, vou na seguinte, puxo 2, tenho 4 e vamos para a última. Puxo 2 e tenho novamente 5 pontinhos. Puxamos, então, todos os pontos e fechamos com uma corrente. Vamos fazer agora 2 pontinhos base, baixos, 1, mais 1. E faremos, então, a terceira garra do nosso dinossauro. Então, laçada, pega no ponto de base, puxa só 2. Laçada, ponto de base, puxa só 2. Laçada, ponto de base, puxa só 2. E agora, a última laçada, puxa
2 e ficamos com 5 e finalizamos com todos juntos, mais uma correntinha. Fazemos, então, até chegarmos aqui no marcador, somente pontos baixos. Combinado? Teremos, então, um total de 39 pontos. A carreira número 9, também iniciaremos com 13 pontos baixos, tá? Até o início aqui da garra do nosso dinossauro. Quando chegamos exatamente aqui na garra, nós vamos fazer uma diminuição, pegando esta laçadinha da frente, com esta laçadinha da frente. É um pouquinho complicado. Puxamos as duas e fechamos. Fiz a minha primeira diminuição. Logo aqui do lado, bem do ladinho, vamos fazer 2 pontos baixos. Um. E no seguinte, mais um. Cheguei na seguinte garrinha, vamos fazer novamente diminuição nela. Diminui e pega a laçadinha da frente. Puxa 2 e puxa 2. Vamos para outros pontinhos baixos, fazemos 2, logo aqui do lado tem um e mais um. E vamos para a terceira e última diminuição. Laçadinha da frente, com laçadinha da frente. Puxa 2 e puxa 2. E o restante da carreira faremos somente pontos baixos, lembrando que o primeiro ponto a pegar é esse logo aqui do lado, tá bom? Então, vamos chegar até o final, tendo um total de 36 pontos. Carreira número 10, faremos 4 pontos baixos para uma diminuição, gente. Aqui, ó, 4 baixos para uma diminuição. Laçadinha da frente com laçadinha da frente. Puxa 2, puxa 1. Vamos fazer mais 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, diminui. Ficaremos com 30 pontos. E a carreira número 11 serão os mesmos 30 pontos. A carreira número 12, faremos 3 pontos baixos para uma diminuição por toda a circunferência. Quando chegarmos no marcador, teremos um total de 24 pontos. E as carreiras número 13, 14 e 15 serão os mesmos 24 pontos. Vamos fazer agora a carreira 16, onde teremos 3 pontos baixos para um aumento por toda a circunferência. Quando chegarmos no marcador, teremos um total de 30 pontos. E a carreira 17, ao invés de 3 pontos, faremos 4 pontos baixos para um aumento também por toda a circunferência e ficaremos, então, com um total de 36 pontos. Vamos fazer os aumentos agora desta parte saliente aqui do joelhinho. Então, a gente vai iniciar a carreira fazendo 14 pontos baixos normalmente. Aqui na frente, então, vamos iniciar a saliência do joelho fazendo da seguinte forma. Iniciamos com um aumento no 15º ponto, então, 2 pontos no mesmo ponto de base, fiz um aumento. Aqui, fiz um, opa, tem que fazer mais um, já tô me perdendo aqui. 2 pontos no mesmo ponto de base. E aí, 2 pontos sozinhos. Fizemos uma vez. Temos que fazer esse procedimento 3 vezes, tá? Então, fiz 2 pontos. No seguinte, farei um aumento. 1 mais 1 ponto de aumento. E no próximo, 2 pontos baixos. 1 e no seguinte, mais 1. E vamos para a terceira
parte do nosso joelhinho. Então, agora farei o terceiro aumento, mais um, e finalizo, então, com 2 pontos baixos. 1 e 2. Desta forma, já fiz os aumentos da saliência e agora eu vou para cá até onde está o marcador, onde tenho mais 13 pontinhos baixos para fazer. Ficaremos, então, com um total de 39 pontos. Das carreiras 19 até a 24, são os mesmos 39 pontos. Eu vou finalizar essa carreira, farei as demais e já retorno. Carreira finalizada, e já podemos, aqui na parte onde estão as garras, até essa parte aqui, ó, esse pedacinho, podemos colocar bastante fibra e deixar bem firme, tá bom? Esta parte aqui ainda não vamos colocar. Para prosseguirmos, então, com a carreira 25, podemos iniciar, então, com 14 pontos baixos. E agora, vamos fazer uma sequência de uma diminuição para 2 baixos 3 vezes. Então, eu já fiz os 14 pontos, vou aqui fazer a minha diminuição. Pego só as laçadinhas da frente, puxo 2 e puxo 2. E agora, farei 2 pontos baixos. Fiz a minha primeira parte da sequência. Vou fazer novamente uma diminuição, com as laçadinhas só da frente. Puxo 2, puxo 1 e mais 2 pontos baixos. 1 e 1. Mais uma vez, farei pela última vez, então, a diminuição. Laçadinha da frente, laçadinha da frente. Puxo 2 e finalizo com 2 pontos baixos. Terminei a sequência, agora vou fazer somente pontos baixos, um total de 13, até chegarmos aqui no marcador. Teremos, então, um total de 36 pontos. E a carreira 26 serão os mesmos 36 pontos, sem aumentar nem diminuir nada. A carreira 27, faremos 4 pontos baixos para uma diminuição por toda a circunferência. Ficaremos, então, com um total de 30 pontos. Então, estou fazendo aqui meu quarto ponto. Farei minha primeira diminuição, sempre com as laçadinhas da frente. Aqui, aqui. Vou prosseguir, então, até o final da carreira, 30 pontos no total. E a carreira 28 serão os mesmos 30 pontos. Carreira finalizada, podemos agora colocar fibra. Só que nesta parte aqui da coxa, não vamos colocar muito para que ela possa ficar neste formato apertadinho assim, ó. Tá? A gente vai começar a diminuir, então, perdão. Então, vocês podem ver que aqui, ó, ela tá desta forma, apertadinha, certo? E aqui ela tá mais gordinha. Então, podemos colocar fibra, mas não tanto. E vamos fazer, então, a carreira 29 com 3 pontos baixos para uma diminuição por toda a circunferência. Quando chegarmos ao final da carreira, teremos um total de 24 pontos. A carreira número 30, faremos 3 pontos baixos para uma diminuição por toda a circunferência. Lembrando que diminuição sempre com as laçadinhas da frente. Então, 2 baixos para uma diminuição, até chegarmos ao marcador, onde teremos, então, um total de 18 pontos. Carreira 31, faremos um baixo, uma diminuição, um baixo, uma diminuição, por toda a circunferência. Ficaremos, então, com um total de 12 pontos. Carreira 32 é a última carreirinha que faremos, então, serão 6 diminuições seguidas,
pegando somente laçadinhas da frente, eu pego essas duas e vou fazer a minha primeira diminuição. Vou nas duas seguintes e faço minha segunda diminuição. É um pouquinho mais complicado, porque tem enchimento, mas a gente consegue. Duas, vou na terceira e já faço 3 diminuições. Vou completar 6 e já retorno. Completei a carreira, posso agora cortar o fio e passar aqui. Agora, vamos colocar numa agulha de costura e vamos finalizar da seguinte maneira, pegando só a laçadinha da frente, aqui mais uma vez, laçadinha da frente, nas 6 pontinhas que temos aqui, dos 6 pontos, somente laçadinha da frente. Esse aqui é o número 5 e aqui é o número 6. Puxamos todos de uma vez, vai formar um biquinho e podemos tirar o fio, deixando desta forma. Façam, então, mais uma perninha e eu já retorno. Bom, pessoal, para fazermos as patinhas dianteiras, os bracinhos do nosso dinossauro, nós vamos iniciar pela sola da solinha, pela sola da patinha, tá bom? Então, para isso, vamos pegar uma cor mais escura, no meu caso, eu peguei o azul marinho, e vamos fazer da seguinte forma, anel mágico com 6 pontos, segunda carreira são 6 aumentos, portanto, ficaremos com 12 pontos, e a terceira carreira é um ponto baixo, um aumento, um baixo, um aumento, dando um total de 18 pontos. Uma vez que finalizem, então, a terceira carreira, vamos iniciar a quarta carreira da seguinte forma. A gente pega aqui o fio azul claro, volta para a cor do corpo, faz um ponto cego, volta aqui para fazer a troca de cor. E aí, ó, pega aqui, dá uma laçadinha no azul marinho, faz só meio ponto com ele, puxa este ponto e finaliza. Dá uma apertadinha aqui atrás. E vamos iniciar a quarta carreira fazendo 2 baixos para um aumento, da seguinte forma, faz o primeiro pontinho, coloca o marcador, faz o segundo, e no terceiro faremos um aumento, 2 pontos no mesmo ponto de base. Mais uma vez, vamos fazer 2 pontos baixos, um em cada ponto, 1, 2, e no próximo o aumento. Faremos, então, por toda a circunferência, onde teremos um total de 24 pontos. A carreira número 5, faremos somente ponto baixo sobre ponto baixo, sem aumentar nem diminuir nada. Para fazermos a carreira número 6, vamos preparar os dedinhos dele, as garras do dinossauro, com pontos bolha. Então, vamos iniciar a carreira fazendo um total de 8 pontos baixos. E aí, no próximo ponto, a gente vai fazer uma laçada, como se fosse ponto alto, vai no ponto e puxa. Temos 3 fios aqui. Aí, puxa assim, ficam 2. Dá uma laçada no mesmo ponto, puxa e puxam 2. Ficamos com 3 pontos. Temos que ficar com um total de 5. Então, a gente dá uma laçada, novamente, vai aqui no mesmo ponto, puxa 2. Tenho 4 e vamos a última vez
5, puxa 2, e agora sim, temos 5 pontos. Uma vez que temos os 5 pontos, laçadinha e puxa os 5 de uma vez. E sobe uma correntinha. Já fizemos a primeira garra. Ela vai ficar um pouquinho para dentro, mas na próxima carreira a gente consegue deixá-la para fora, tá bom? Aí a gente vai fazer o seguinte, vamos para o próximo ponto. Fazemos um baixo. Vamos fazer o segundo baixo, para iniciarmos a próxima garra do nosso dinossauro. Então, mais uma vez, laçada, vai no próximo ponto, puxa, e puxa só 2 alças. Dá a laçada, vai no mesmo, puxa 2. Já tenho 3. Laçada, vai no mesmo, puxa 2, tenho 4, laçada, vai no mesmo pontinho, puxa 2, e agora tenho as 5 alcinhas, puxo as 5 de uma vez e subo uma corrente. Vou aqui, bem do ladinho, faço um baixo e no próximo mais um baixo. Mais uma vez, faremos a terceira garra do nosso dinossauro. Então, ó, laçada, puxa 2, laçada, vai no mesmo ponto, puxa 2, tenho 3, laçada, mesmo ponto, puxa 2, tenho 4, laçada, mesmo ponto, puxa 2, tenho 5, puxo 5 de uma vez e fecho com uma correntinha. Daqui por diante, faremos somente pontos baixos sobre ponto baixo, até chegarmos no marcador, onde teremos, então, um total de 27 pontos. Para fazermos a carreira número 8, ó, a gente pode pegar as garrinhas e já virar para fora, deixar bem exposta, para dar o efeito, tá? Então, a carreira número 8, mais uma vez, vamos iniciar com 8 baixos. E agora, faremos algumas diminuições. Então, aqui, ó, eu vou neste pontinho onde eu fiz a correntinha, ó, para fazer a diminuição. Neste aqui, ó, eu pego só a laçadinha da frente, aqui na correntinha. Aqui, mais a laçadinha da frente seguinte, bem onde tá a garra, tá? Puxa os 2, finaliza, certo? Agora, a gente vai fazer 2 baixos, ó, neste pontinho aqui, faz um ponto baixo. E no seguinte, um ponto baixo. Mais uma vez, vamos fazer diminuição na garra, pegando laçadinha da frente, com laçadinha seguinte da frente, puxa 2 e puxa 2. Novamente, 2 pontos baixos, um em cada ponto de base. Mais um. E mais uma diminuição na última garrinha. Então, a gente pega a laçadinha da frente, laçadinha da frente, assim, puxa 2 e puxa 2. E vamos continuar com todos os demais pontos em ponto baixo, certo? Vou finalizar a minha carreirinha e já retorno. Finalizei, então, esta carreirinha com um total de 24 pontos. A carreira número 8, nós vamos fazer ela da mesma forma, ou seja, 2 pontos baixos para uma diminuição, 2 baixos, diminui por toda a circunferência. Ficaremos, então, com um total
de 18 pontos. Estou fazendo aqui a minha diminuição, vou fazer mais 2 baixos. Eu vou finalizar, então, esta carreirinha e já retorno. A carreira número 9, faremos somente ponto baixo sobre ponto baixo, sem aumentar nem diminuir nada. A carreira número 10, faremos por toda a circunferência 4 baixos e uma diminuição. Ficaremos, então, com um total de 15 pontos. As carreiras números 11 e 12 serão os mesmos pontos, somente ponto baixo, sem aumentar nem diminuir nada. Antes de iniciarmos os aumentos para fazermos os joelhinhos, vamos colocar fibra, bastante fibra aqui, para deixar bastante enchimento, tá? Principalmente lá no fundo, vocês podem usar uma caneta, qualquer objeto para ajudar a colocar a fibra, tá bom? Vamos deixar bem firme o nosso pezinho aqui, a mãozinha, desculpa. Essa aqui é a patinha dianteira. Deixar bem firme, principalmente na parte das garras, tá? Coloquem bastante. Bom, agora que o meu pezinho, a minha mãozinha tá bem cheia. Vamos fazer, então, os aumentos na carreira número 13, começando por 4 pontos baixos para um aumento por toda a circunferência. Então, eu vou fazer aqui o meu terceiro ponto, o quarto ponto, e no próximo faremos o aumento 2 pontos no mesmo ponto de base. 1, mais 1, 2. Vamos continuar fazendo 4 pontos, um aumento, 4 pontos, um aumento. Teremos, então, um total de 18 pontos. A carreira número 14, faremos 2 pontos baixos para um aumento por toda a circunferência. Ficaremos, então, com um total de 24 pontos. Estou fazendo aqui meu aumento, farei mais 2 pontos baixos, o aumento. Quando finalizarem esta carreirinha, número 14, serão os mesmos 24 pontos, fazendo nas carreiras 15, 16, 17 e 18. Somente ponto baixo sobre ponto baixo. Vou finalizar esta carreira com os aumentos, farei as carreiras até a número 18 e já retorno. A carreira número 19, faremos 2 pontos baixos para uma diminuição por toda a circunferência. Já fiz meu primeiro pontinho e marquei, tô fazendo o segundo, e aqui pegando as laçadinhas da frente, vou fazer a minha primeira diminuição. Mais uma vez, 2 baixos, diminui, 2 baixos, diminui, onde ficaremos, então, com um total de 18 pontos. Agora, podemos colocar mais enchimento, só que nesta parte aqui, não vamos colocar muito tanto quanto a gente coloca aqui embaixo, tá? Mas porque essa parte, ó, tem que ficar assim. Tá vendo, ó? Ela tem que ser apertadinha, ó, pra ficar neste formato. Então, não pode colocar muito, ok? Ó, vocês podem ver que aqui tem bem menos e aqui tem bem mais. Então, vamos para a penúltima carreira, onde faremos um ponto baixo e uma diminuição por toda a circunferência. Então, eu já fiz meu primeiro ponto baixo, vou fazer aqui a minha diminuição, sempre pegando somente as laçadinhas da frente. E vamos fazendo até o final. Então, quando a gente chegar no marcador, teremos, então, um total de 12 pontos. A carreira número 21 é a última carreira do nosso bracinho. Então, ó, a gente vai fazer ela inteirinha, somente diminuições, uma seguida da outra. Então, já fiz uma diminuição aqui, vou fazer na seguinte, será um total de 6 diminuições e vamos finalizar com apenas 6 pontos. Para darmos o acabamento final, a gente pode cortar o fio, colocar numa agulha e vamos dar laçadinha somente com os pontinhos do lado de fora, só pegando as laçadinhas de fora, passando pelos 6 pontinhos.
Aqui é o número 5 e o número 6. Podemos puxar bem, tirar a agulha e puxar. Deixamos, então, o fiozinho desta forma, como estão vendo aqui, tá vendo? Os duas perninhas, dois bracinhos. Vamos reservar, façam mais um igual e eu volto já. Vamos iniciar a costura, então, colocando os olhinhos na posição correta. Então, como já deixamos marcado aqui, eu vou pegar um dos olhinhos e justamente no fio preto, onde eu fiz o anel mágico, eu coloco ele numa agulha, tiro o ponto que eu marquei aqui, e neste mesmo local, eu insiro para já deixar ele posicionado, tirando o fio para o outro lugar. Os fiozinhos que nós cortamos, a gente coloca aqui para dentro, para esconder, e deixamos só o fiozinho branco para costura do lado de fora. E aqui, ó, eu posso cortar, e agora que eu tenho ele aqui, eu já posso fixar com alfinete. Vamos fazer o mesmo, fixando o outro olhinho aqui. Agora que eu já tenho os dois olhos colocados na localização correta, eu vou pegar aqui o fiozinho branco, ele está no olho, e a gente então vai pegar exatamente abaixo dele o pontinho azul. Desta forma. Puxa bem. E aqui, ó, para vocês verem bem, eu vou pegar só a alcinha de fora do branco e vou no azul logo atrás. Mais uma vez, na alcinha seguinte de fora e vou no azulzinho atrás. E assim eu vou fazendo toda a circunferência dos dois olhinhos, certo? Indo na alcinha de trás do azul e pegando a alcinha de fora da parte branca. Combinado? Vamos fixar os dois olhinhos da mesma forma. Vamos agora, então, colocar as pálpebras nos olhinhos do nosso dinossauro. Vocês podem ver, ó, ela vai ficar assim, com um pouquinho de relevo, pegando um pouquinho da parte branca. Eu prefiro colocar o lado avesso dela, para mim me dá a impressão que fica com um pouquinho mais de destaque. Vocês podem escolher se preferem o lado avesso ou o lado direito. Eu coloco, então, o lado avesso, posiciono bem as duas e fixo com alfinete. Aqui, vamos verificar se está na mesma posição do outro. E agora, vamos começar a costurar. Tá? Então, ela vai ficar nesta posição assim, certo? Então, eu pego o lado que eu já tenho com a agulha e eu vou fixar da seguinte maneira. Bem parecido com o dos olhinhos, tá? Eu pego aqui a parte azul da cabeça e a parte da pálpebra. Pode pegar as duas desta vez, tá? Vou na seguinte aqui embaixo e novamente na pálpebra. Aqui. Vou na seguinte, na cabeça e na pálpebra. Aqui mais uma vez na cabeça. Já posso até tirar esse alfinetinho aqui. E vamos na pálpebra. Agora, eu vou na parte mais embaixo, onde tá contornando a pálpebra. Aqui eu vou tirar o alfinete e vou pegar nela
na pontinha. E agora, pessoal, essa última parte aqui vai ficar meio abertinho. Eu vou fixar exatamente onde tá o olho e vou sair exatamente onde está este fiozinho aqui. Aqui. Aí, aqui eu dou um nozinho com os 2 fios. Aperto bem. Mais um nó, bem apertadinho. E agora, vamos colocar a agulha novamente para sumir com esse fio. Então, aqui, ó, exatamente onde tá o nozinho, neste buraquinho aqui do olho, eu perco o fio pro outro lado. Dou uma puxadinha, ó, vou deixar bem apertadinho e vou sumir com esse fio da mesma forma, tá bom? E vocês costurem esta outra pálpebra da mesma forma, combinado? Bom, agora que eu já tenho os olhinhos posicionados, a frente, então, do rostinho, vamos pegar o corpo e deixar a parte com mais saliência, que seria a barriguinha, exatamente aqui, localizado ao centro do rosto. Para a gente fixar a cabecinha no corpo, vamos prestar atenção no seguinte: é interessante que a cabecinha dele fique inclinada para cima, e não assim, tá? Então, a princípio, a gente tem menos enchimento aqui no pescoço, só que conforme vamos costurando por aqui, quando faltar um pouquinho só, a gente coloca mais preenchimento aqui no pescocinho para dar mais firmeza, tá bom? Então, vamos colocar desta forma, onde aqui está o centro, juntamente onde terminamos a costura do corpo, que foi exatamente no centro das costas, tá? Então, este anel mágico tem que se localizar centralizado com o início do nosso trabalho, certo? Eu já comecei alguns pontinhos aqui, fixei com o alfinete, e agora eu vou mostrar para vocês como devemos fazer por toda a circunferência. Então, ó, eu pego aqui no corpinho, pego o ponto inteiro e dou uma aberturinha aqui, ó, exatamente no pontinho onde está o meu fio, eu pego aqui na cabecinha e puxo. Aí, eu pego o ponto seguinte por trás, aqui, puxo bem, passo no próximo, pela frente. Tem um alfinetinho me atrapalhando. E vamos, ó, exatamente no ponto onde saiu o fio. Opa, cadê? Aqui. Eu vou e puxo. Então, eu vou continuar até faltar mais ou menos uns 2 centímetros aqui no final, tá bom? E eu já retorno para mostrar para vocês como tá ficando. Já costurei a maior parte da circunferência e sobram aqui uns 2 centímetros ainda para costurar. Então, chegou a hora de colocarmos bastante fibra para deixarmos bem firme o pescoço do nosso dinossauro, para ele sustentar a cabecinha erguida, tá bom? Então, coloquem bastante, deixem bem firme, combinado? Uma vez, então, que já está preenchido com bastante fibra, vocês podem finalizar a costura como eu fiz e como eu ensinei a vocês. Vamos prosseguir, então, a montagem do nosso dinossauro. Bom, pessoal, vamos posicionar, então, a cauda do nosso dinossauro. Então, aqui, ó, eu procuro exatamente o centro, onde está o anel mágico, e é aqui que eu vou posicionar. E, ao mesmo tempo, eu dou uma sentadinha nele, para ver se ele vai ter o apoio correto, certo?
Aqui, ó, nessa parte da cauda, eu tô com menos enchimento, mas eu vou preencher da mesma forma que nós preenchemos aqui no pescocinho. Então, vamos costurar do mesmo jeito que eu ensinei vocês, para unir a cabeça ao corpo. E quando faltar mais ou menos 2 centímetros, a gente preenche com bastante fibra aqui, verificando sempre se ele vai ter o apoio correto. Combinado? Eu vou costurar o meu aqui e já retorno. Para colocarmos, então, a pata traseira, as patas traseiras, vocês se lembram que esta parte aqui eu falei para vocês colocarem menos fibra? Então, é o seguinte, aqui, ó, nós vamos dar uma afundadinha aqui, para que sobe mais ou menos 1 polegar sem fibra, tá? Porque é desta forma aqui que vamos ter a facilidade para posicionar e costurar a coxinha dele, tá bom? Então, eu vou alinhar tudo aqui no corpinho dele e já volto para mostrar para vocês de que forma devemos colocar. Bom, pessoal, para posicionarmos, então, as patinhas traseiras, em primeiro lugar, a gente tem que deixá-las alinhadinhas uma com a outra. E depois, fazermos desta forma, para termos certeza de que ele vai ficar sentadinho. Então, depende muito de como vocês fixaram a cauda para colocar as patinhas traseiras. Então, vocês podem fazer desta forma, afundando esta partezinha aqui, tá? Para encaixar bem a coxinha. E vamos costurando toda a volta, fixando bem. Opa, caiu meu cogumelo. Toda a volta, fixem uma, depois fixem a outra. Eu vou costurar o meu aqui e já retorno para mostrar como é que ficou. Agora que eu já tenho uma perninha costurada, vou mostrar para vocês como eu fiz a costura. Só na parte da coxa que encosta na barriguinha dele, tá vendo no corpinho, ó? Só este contorno aqui, entendeu? Agora, eu vou costurar a outra coxinha, tendo certeza de que ele vai ficar sentadinho, bonitinho, sem problema nenhum. Ó lá, aí, ó. Já tá sentadinho, sendo que essa aqui eu ainda não costurei, tá? Mas já tá bem fixo. Bom, pessoal, eu já dei uma adiantadinha aqui. Coloquei as escamas do nosso dinossauro. Observem que eu peguei exatamente o centro dos olhos com alinhamento da cauda. Então, aqui na cabeça, eu coloquei 2 barbatanas, nas costas 1 e na cauda 2. Ele ficou nesta posição, tá? Outra coisa que eu adiantei também foram as narinas, que nós fizemos um anel mágico sem fechar o círculo. Então, observem que a parte que não fechou o círculo, eu deixo para cima. E eu alinhei as narinas conforme os olhinhos, tá? Nesta posição, um pouquinho acima do centro, mais ou menos assim. Então, vocês costurem da mesma forma, para ele ficar neste formato, tá bom? Agora, então, vamos colocar os braços. Bom, cá estou eu com o dinossauro pronto. Eu já costurei as patinhas de cima, dianteiras, colocando as unhas para cima e costurando da mesma forma que eu costurei as pernas, somente na lateral, na parte que encosta no corpo, deixando o resto sem costurar. Fiz nas duas e agora meu bichinho está pronto. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês participem do meu Instagram, que vira e mexe eu faço sorteio de alguns amigurumis. Vão lá, se inscrevam, me sigam e vamos aprender mais bichinhos. Aliás, deixem nos comentários qual será o próximo bichinho que vocês gostariam de aprender, tá bom? Beijinho para todos vocês.